Fala investidor de RECT 11 ou REC Renda Imobiliária, nós tivemos aqui na Bolsa de Valores neste dia 30 de maio uma queda muito significativa e claro, eu vou trazer para vocês aqui todos os motivos pelos quais houve essa queda e o que você deve esperar especialmente dos rendimentos desse fundo para os próximos meses, inclusive até o final deste ano de 2023. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu vou dividir esse vídeo aqui em três partes. Basicamente, eu vou tratar um pouco do fundo, quais os imóveis que ele tem, depois o problema que deu para que houvesse essa queda tão forte no mercado e, finalmente, eu vou tratar com vocês um pouco das minhas perspectivas para este fundo imobiliário. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui alguns imóveis, por exemplo, esse daqui da Avenida Europa, ó, bastante bonitinho, o Canopus Corporate também, temos aqui a Torre Rio Claro, na cidade de Matarazzo, que é uma das últimas aquisições que eles fizeram e, para mim, uma das principais, afinal de contas, nós estamos falando de um ativo imobiliário aqui que é AAA, ele teve a data de entrega aqui de 2022, 57 milhões, então aqui é um fundo muito bem localizado na cidade aqui de São Paulo, então eu particularmente gosto muito aqui desse imóvel todo, é um complexo muito grande que possuem diversas torres, tem a questão comercial, tem até uma parte ali de varejo, vamos dizer assim, para as pessoas comerem, enfim, circularem ali por dentro. Pois bem, além desses, também nós temos o Complexo Madeira, nós temos aqui o Parque Cidade Corporate também, temos esse Barra da Tijuca, e este imóvel aqui na Barra da Tijuca, ele é realmente o motivo pelo qual nós tivemos essa grande queda no fundo imobiliário, no RECT 11, nesta data. Por quê? Nós vamos aqui para este fato relevante que o fundo ele soltou, e eles disseram o seguinte, olha, aqui nós temos alguns CRIs, e aí eu vou até colocar os grifos aqui para vocês, ó, eles têm aqui esses CRIs, toda dessa OPEA securitizadora, e basicamente eles foram emitidos para aquisição do edifício da Barra da Tijuca. Pois bem, quando a gente olha o quanto que esse imóvel ele vale, nós vamos ter aqui algumas indicações do relatório gerencial. Então vamos para ele, que eu sei que ele está aqui para cima e a gente pode passar exatamente o quanto que o fundo hoje ele está devendo. Pois bem, analisando aqui, ó, se vocês forem ver, nós temos os CRIs aqui. O CRI barra 1, CRI barra 2 e o CRI Evolution. Quais CRIs nós estamos falando que deram problema ou que vão gerar um certo problema para o fundo? São esses dois aqui, o CRI barra 1 e o CRI barra 2. Por quê? Eles estão aqui com valores de 87 milhões e 39 milhões respectivamente. E o que acontece? Esses CRIs, eles basicamente eles são uma maneira de os fundos, não só o RECT, mas todos os outros que têm uma relação ali com o tijolo, de eles, entre aspas, se alavancarem. Ou seja, eles não conseguem fazer empréstimos com bancos ou instituições financeiras do gênero. Então o que eles fazem? Eles antecipam os recebíveis daqueles imóveis que eles têm. Então, em outras palavras, eles pegam os aluguéis, o fluxo de aluguel que eles vão ter, eles antecipam isso em forma de crédito. Então, é como se eu dissesse o seguinte, olha, eu tenho um contrato de 5 anos que eu vou receber ao todo, por exemplo, 40 milhões. Tá bom. Só que aí eu preciso desse dinheiro agora. O que eu faço? Eu vou emitir um CRI, esse CRI vai ter, claro, um desconto, então eu vou receber, por exemplo, 38, 37 milhões na mão ali, e eu vou antecipar, eu vou ter antecipado todo esse valor na minha mão, e o securitizador vai ter recebido esse fluxo de aluguel. Aí o que acontece? Você pode pré-pagar, você pode amortizar, você tem diversas operações aqui financeiras que você pode tomar, para você ter uma menor carga financeira nos CRIs. Então, olha só que interessante que eles fizeram. A gente vê aqui que eles estão devendo alguma coisa aqui na casa dos seus 120, até aqui no máximo que seus 130 milhões. Portanto, isso, claro, até julho ali de 2034, então nós temos muito prazo, mas o que acontece? Ele disse o seguinte pra gente, que em relação aos CRIs para aquisição desse edifício Barra da Tijuca, o que eles fizeram? Amortizações extraordinárias de aproximadamente 7 milhões e 600 mil reais. Da onde que veio esse dinheiro? E para isso eu vou me utilizar aqui do relatório gerencial mais uma vez. Olha só que interessante. Eles têm, além da composição dos imóveis, eles têm também um CRI aqui que eles possuem. Então vamos dizer assim, eles compraram esse CRI no mercado, então eles estão recebendo um fluxo de aluguel. O que acontece? Olha só o valor de 7 milhões
995 mil reais. Portanto, se olharmos aqui que eles anteciparam ou fizeram pagamento aqui extraordinário de 7 milhões e 600, eu particularmente imagino que o Rekt ele vai fazer essa venda ou já fez a venda daquele CRI e fez o pagamento desses 7 milhões e 600 mil reais aqui nos 4 dias que já estão ali com a securitizadora. Além disso, o que aconteceu por conta desse pagamento extraordinário? Houve uma dispensa de obrigação do fundo em fazer o quê? Fazer os depósitos trimestrais que deveriam acontecer em junho e setembro de 2023. Além disso, também a amortização extraordinária aqui de setembro de 2023 não vai ser realizada. O que acontece? Como foi feito um pagamento antecipado, uma amortização extraordinária, houve aqui uma carência de 12 meses que nós conseguimos. Então, essa carência vai ser contada a partir de julho de 2023 para pagamento de amortização dos CRIs. Então, nós temos uma operação bem complexa, mas bastante inteligente aqui do Rekt. Por quê? Eles viram que eles tinham um CRI lá dentro da carteira que estava gerando ali um fluxo de renda para eles. No entanto, eles perceberam que valeria muito mais a pena se desfazer daquele CRI, fazer um pagamento extraordinário aqui de um dos CRIs da Barra da Tijuca e, consequentemente, não ter os depósitos trimestrais que eles teriam que fazer. E, além disso, eles fizeram uma negociação e falaram, olha, já que eu vou te botar 7 milhões e 600 mil na mão, vamos fazer o seguinte, dá uma carência para mim de um ano, para eu poder ter um respiro financeiro. Então tá bom. E aí eles fizeram exatamente isso, eles pegaram uma concessão de uma carência de 12 meses. Pois bem, além disso, eles também fizeram um pagamento de juros pontual e atualização na casa dos seus 3 milhões e 900 mil reais em junho de 2023, na verdade, vão fazer isso aqui. Da onde que provavelmente vem esse dinheiro? Nós vamos ver que eles têm aqui um valor de 25 centavos aproximadamente de reservas. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, eles têm 25 centavos. Eu já fiz a conta aqui para vocês e mais ou menos, multiplicando o número de cotas por esses 25 centavos, nós temos 2 milhões e 145 mil reais. Não é o suficiente. Então, o que eles fizeram? Eles foram para a renda do aluguel. Eles disseram o seguinte, olha, já que eu recebo uma receita de aluguel de 5 milhões, aí eu tenho todas as despesas, tudo mais, aí eu chego nesse valor aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles 2 milhões de reserva que eu tenho, eu vou pegar mais um pouco do que eu recebo aqui de aluguel e vou colocar isso aqui como despesas financeiras ou operacionais, e depois, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir os rendimentos dos meus cotistas. E foi exatamente isso que o Rekt fez. Olha só que interessante. Ele vai fazer esse pagamento de 3 milhões e 900. Além disso, ele vai fazer um pagamento de 1 milhão e 300 durante o período de 12 meses de carência da amortização. Então não é de graça que nós temos aquela carência. Nós vamos precisar pagar 1 milhão e 300. Esse valor, claro, atualizado, a ser pago em julho de 2023 e pelos próximos 12 meses. O que isso gera, consequentemente? Com essa redução, que nós vamos pegar aquele valor de sobra de 25 centavos mais as receitas de aluguel que nós temos, nós vamos ter uma redução nos nossos rendimentos. E eles colocam exatamente isso aqui para nós nesse parágrafo. Eles dizem o seguinte, ó, estima-se que com o novo patamar de distribuição, nós vamos ficar em torno de 40 centavos por cota. Se pegarmos efetivamente esses 40 centavos por cota e dividirmos pelos 58 reais que mais ou menos estava, e fizermos aqui uma proporção de 12 meses, ou seja, um ano, e colocarmos isso em porcentagem, nós vamos ter alguma coisa na casa de 8,27% ao ano. O que para muitos investidores não é interessante. O que consequentemente acontece? O mercado ele bate muito na cota a ponto de tornar um pouco mais atrativo esse rendimento. Aí o que ela fez? Ele pegou esses mesmos 40 centavos e hoje, na casa ali dos seus 50 reais mais ou menos, nós temos um outro patamar de dividendos, que aí ao invés daqueles 8, nós já vamos passar para 9,6, quase 10% ao ano. Então, o que acontece? O mercado ele não ficou triste com a questão de pagar antecipadamente ou a distribuição de rendimentos. Na verdade, é um ajuste muito mais específico que está acontecendo em todo o mercado imobiliário, que eles tentam se aproximar muito mais daquilo que seria o pagamento da taxa Selic. Claro, descontado ali os impostos e tudo mais, mas aqui nós temos uma aproximação de todos os fundos a mais ou menos esse indexador, e isso foi feito. E claro, eu acredito que o fundo, depois de pagar tudo aqui, ele vai voltar aos rendimentos altos que ele tinha, e ainda vou trazer um bônus aqui para vocês, mostrar que se você comprar hoje,
ou pelo menos tiver uma perspectiva de comprar hoje esse fundo imobiliário, você pode no futuro ter altos ganhos. E claro, isso aqui não é uma recomendação de compra, muito menos de venda. Na verdade, isso aqui é uma ideia por detrás de eu mesmo, que sou investidor desse fundo, tenho ao analisar toda essa situação que está acontecendo com o RECT. Por quê? Eles dizem que, em função desta manobra, eles não vão precisar fazer emissões. Então, eles não vão precisar fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, diluir o seu cotista e tudo mais. Então, isso vai acabar, de uma certa maneira, beneficiando muitas pessoas que fazem parte hoje da RECT. Por quê? Se você pegar todos os fatos relevantes que nós temos do RECT, você vai perceber que desde ali de junho ou julho de 21, nós estávamos com uma vacância de 33, 27, 17, 16, aí caindo mais um pouco, já está em 15. E se nós pegarmos outros fatos relevantes aqui, recentemente ele fez uma alocação. Então vamos ver, olha que interessante. Eles colocam que a alocação que eles fizeram e recentemente trouxe para o fundo uma vacância menor do que 10%. Então nós saímos lá de 33% e voltamos aqui para casa dos 9,7% de vacância. Claro, existe uma diferença entre a vacância física e vacância financeira, porque no momento algumas dessas pessoas, por mais que o ambiente não esteja vago, nós não estamos recebendo um valor referente àquilo lá, porque tem uma carência e tudo mais. No entanto, a gente não paga mais o IPTU, não paga mais o condomínio, então isso melhora um pouco o fluxo do próprio fundo. O que isso me remete? Me remete a essa questão específica. Se você puxar tempos atrás, você vai perceber que o RECT ele já chegou a pagar, por exemplo, 58 centavos, mas já pagou ali, antes vamos considerar da pandemia, 80 centavos, 84 centavos, e lá nessa época nós estamos falando de uma vacância muito menor. Aqui eu não sei se eu vou conseguir puxar nesse site, no entanto, se você for puxar um pouco mais para trás, você vai ver que uma vacância menor do que 10% gerou esses rendimentos que eu comentei aqui com vocês, na casa dos 80, 85 centavos. Então, nós temos aqui uma perspectiva extremamente ótima para esse fundo, na medida em que, primeiro, nós não vamos precisar de uma emissão. Segundo, nós não vamos precisar, num preço baixo, desfazer de imóvel para conseguir fazer o pagamento. E tudo isso é uma manobra financeira que, com os próprios aluguéis que nós já recebemos, vamos conseguir pagar de forma até antecipada tudo que a gente está devendo, e no médio e longo prazo esse fundo ele tende a entregar um portfólio de imóveis totalmente desvencilhados de qualquer dívida ou outra coisa que agrave ali o imóvel, e vai fazer com que ele entregue rendimentos limpos, claros ali pra gente. E isso faz com que a estratégia de fundos imobiliários seja muito interessante, porque algumas pessoas hoje, enxergando que a cota ela vai ser sim afetada por um determinado período, talvez ali um ano, vão sair correndo do papel, como efetivamente aconteceu. Se você for pegar o que aconteceu, olha só, ele saiu ali de 56, 57 reais e alcançou 49, caindo 12,5% nesse único pregão. Não faz sentido um imóvel ou um fundo imobiliário que tem os imóveis ali, os inquilinos, melhorando a vacância, cair tanto por conta de uma questão pontual apenas ali em 12 meses. Eu particularmente enxergo que é um desperdício de muitas pessoas que estão se desfazendo do fundo agora, perdendo dinheiro talvez por conta de um ruído de curto prazo. Portanto, o recado que eu quero dar para vocês é: não caiam nesses tipos de armadilha que o mercado financeiro coloca, porque você tem que entender a operação, entender que por detrás dessa operação você pode ser extremamente beneficiado no futuro e que talvez, considerando que você goste desse fundo, goste da estratégia, goste da gestão, talvez seja o momento de até aumentar a sua posição. Até por isso, eu convido vocês a assistirem os vídeos aqui do canal da minha carteira de investimentos, porque muito provavelmente eu devo fazer um aporte neste fundo imobiliário, considerando esses novos patamares de rendimento e de preços também. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!